Olá pessoal, tudo bem? Na aula de hoje a gente vai trabalhar um pouco com a irradiação, que é uma das formas de transmissão do calor, ou radiação somente. Lá na página 79 a gente vai trabalhar com a potência irradiada pelos corpos. Bom, quando um corpo qualquer é atingido por uma onda térmica, a luz é uma onda eletromagnética. Ela transporta energia térmica sem transportar matéria. Então a luz do Sol, quando chega num objeto qualquer, ou na própria Terra, né? Vamos supor que a gente tem uma placa de vidro aqui. A luz do Sol que chega traz por irradiação uma quantidade de energia térmica que a gente chama de energia incidente. Nesse corpo, a gente vai ter uma parcela refletida, uma parcela transmitida para a outra face e uma parcela vai ficar absorvida, vai aquecer esse corpo. Então, o mesmo corpo reflete uma parcela, transmite uma parcela e absorve a outra parcela. Daí a gente consegue analisar o poder de absorção, de transferência e de reflexão desse corpo, em função dessas parcelas de energia. A absorvidade de um corpo vai ser a razão entre a quantidade de energia que ele absorve e a energia total que ele recebe. A refletividade de um corpo vai ser a razão entre a energia que ele reflete e a energia total que ele recebe. A transmissividade de um corpo vai ser a razão entre a energia que ele transmite e a energia total que ele recebe. Lembrando que a energia total é a energia incidente que chega para o corpo. E olhando também essas razões aqui, é fácil da gente detectar que a energia total que chega incidente é igual à energia absorvida mais a energia refletida mais a energia transmitida. Isso aqui dá para a gente fazer cálculo. Quando a gente usa valores, a gente consegue provar isso aqui, tá? Bom, em relação à absorvidade, quanto melhor absorvedor de energia térmica, de calor, melhor emissor o corpo é, mais radiante o corpo é. Corpo negro, a cor preta, absorve bastante energia térmica, calor. Por isso são bons emissores de calor, de energia térmica. A cor branca, os corpos brancos, são bons refletores de energia térmica, de calor. Por isso são maus emissores de energia térmica, de calor. Por isso que em dias quentes a gente usa roupas claras, o branco principalmente, porque reflete muito a luz e com isso a energia térmica também. Deixa o corpo bem tranquilo. Em dias frios a gente procura a cor preta, roupas pretas em tons mais escuros, porque absorve mais a energia térmica trazida pela luz e mantém os arredores do corpo também um pouco mais agradável, tá? Em relação ao poder emissor de um corpo, a gente pode calcular o poder de emissão desse corpo. Pela lei de Kirchhoff, que foi um cientista que trabalhou bastante também em eletricidade, o poder emissor de um corpo vai ser a razão entre a potência que ele irradia, que ele emite, pela área do corpo que irradia, que emite este calor, tá?
Daqui a gente pode tirar a unidade medida da emissividade de um corpo. Vai ser watt por metro quadrado. Por quê? É a potência dividido pela área, né? Que já são coisas que a gente conhece e já trabalhou. Também a gente pode calcular esse poder emissor de acordo com a lei de Boltzmann, em função da temperatura do corpo e de uma constante chamada constante de Boltzmann também. Para o corpo negro, a gente usa essa equação. O poder emissor vai ser a constante de Boltzmann vezes a temperatura elevada à quarta potência. Para qualquer outro corpo, comparado com o corpo negro, o poder emissor vai ser calculado nessa equação. Emissividade vezes a constante vezes a temperatura elevada à quarta potência. Por quê? Para o corpo negro, a emissividade vale 1. Então, colocou 1 aqui, fica só isso na equação. Para qualquer outro corpo que não seja negro, a emissividade vai ser menor que 1. Então, a emissividade fica menor que a do corpo negro. É lógico que para as mesmas temperaturas, tá? Essa constante tem um valor de 5,67 vezes 10 elevado a menos 8. Watt vezes metro quadrado, watt por metro quadrado vezes Kelvin elevado a quarta. A temperatura aqui também obrigatoriamente tem que ser medida pela escala de Kelvin. Não pode ser Celsius, não pode Fahrenheit ou outra escala qualquer. Tem que ser a escala de Kelvin mesmo, temperatura absoluta. Ou outra escala absoluta, né? Bom, a potência de radiação, de emissão de energia térmica pode ser calculada nessa equação. Emissividade vezes a constante vezes a área vezes a temperatura elevada à quarta potência. A gente trabalha essas equações e chega nisso aqui, tá? Aqui, quando a gente avalia só a potência de emissão do corpo, não se importando para onde ele está perdendo calor, se está com temperatura maior ou menor que a dele, tá? Quando um corpo está perdendo energia térmica, irradiando energia térmica para um ambiente com temperatura diferente dele, daí a gente usa a mesma equação. E vezes... Aqui é θ, é uma letrinha do alfabeto grego minúscula. A maiúscula a gente usa para representar fluxo de calor. E θ aqui é a constante minúscula, é a constante de Boltzmann. Emissividade vezes a constante, vezes a área, vezes a diferença de temperatura. A do ambiente menos a do corpo. Aqui elevado à quarta e ali elevado à quarta potência também, tá? Não é importante se a temperatura do corpo seja menor ou maior que a do ambiente, sem problema algum. Bom, o que tem de teoria é isso aí. Tem a explicação certinha, dá uma lida, vale a pena para entender bem. Com o que eu estou explicando aqui também ajuda bastante. Aplicação no ensino médio é bastante pequena. Isso aí a gente poderia, em alguns exercícios, dar uma explicada nisso aí. Uma aplicação dessa emissão de absorção seria essas placas colocadas no telhado para absorver energia térmica do sol, para aquecer a água. Essa água a gente usa para o banho. Essa água é utilizada hoje em dia para conversão, para produção de energia elétrica em residência. É bastante comum. Então a gente poderia explicar essa absorvidade aí em função desses exercícios aí e exemplos do cotidiano, que vão aparecer lá em
ótica e ondulatória também, tá? Mas como tinha aí, como a gente está encerrando, vai partir para um assunto um pouco diferente, eu resolvi fazer esse apanhado aí. Eu vou fazer 2 exercícios para vocês, para a gente ver como que aplica isso aqui. Só não vou fazer a quarta potência aqui porque demora muito tempo, dá um número todo escandaloso, aí vocês conferem depois, vou deixar só indicado. É bastante comum a gente calcular a emissividade aqui, pode até, naquela equação lá, eu posso até fazer assim, ó, potência vai ser produto da área pela emissividade. Eu posso também calcular a potência ali. Se eu conhecer a emissividade e a área, dá para achar a potência ali. Às vezes é até comum a gente acha a emissividade aqui ou aqui, depois vai para lá. Isso se for a potência do corpo, sem se preocupar para onde ele está perdendo energia térmica, né? Calor por radiação. Caso ele esteja perdendo, a gente calcula a emissividade dele aqui e depois tem que calcular a potência dele aqui, ok? Os exercícios que a gente vai fazer aí estão na página 81 do livro didático que vocês estão seguindo aí, né? Nessa página eu já fiz 2 exercícios. Eu já fiz o exercício 17 e o exercício 18, que são exercícios teóricos, né? Eu fiz na aula passada, até ficou uma aula bem chatinha. Não sei se pior que essa, mas ficou uma aula bem chatinha. Agora tem o exercício aí número 15 e o 16 para eu fazer para vocês, envolvendo essas equações, tá? Bom, o exercício número 15 da página 81. Considere uma pele com emissividade de 0,9 e área aproximada de 1,2 metro quadrado, a temperatura de 60 graus Celsius. Em um ambiente com temperatura média de 37 graus Celsius, determine na letra A o poder emissivo da pele. Aí eu vou usar aquela equaçãozinha. E vezes a constante vezes a temperatura elevada à quarta potência. Depois, a potência que a pele irradia para o ambiente. Aí eu tenho que usar aquela segunda equação, onde a gente tem as 2 temperaturas. Não posso colocar aquela que eu acabei de passar para vocês. Potência é área vezes a emissividade, tá? Bom, então lá na letra A gente vai usar a equação. A emissividade vai ser E vezes a constante vezes a temperatura elevada à quarta. Então a emissividade aqui vai ser E. No caso desse exercício, o corpo tem 0,9 de emissividade. A constante 5,67 vezes 10 elevado a menos 8. A temperatura do corpo é de 60 graus Celsius, que não pode ser Celsius, tem que ser Kelvin. Como que a gente faz? Soma com 273. 60 graus Celsius mais 273, a gente chega aqui em 333 kelvins, elevado à quarta potência. Aqui não pode ser Celsius nem escala relativa qualquer, tá? Elevando essa quarta potência e fazendo esse produto aqui, a gente vai ter uma emissividade de 627,5 watt por metro quadrado. Depois vocês conferem esse cálculo aí, tá? Aí na letra D, para achar a potência, eu vou usar essa equação. E vezes a constante, vezes a área, vezes a temperatura ambiente, a quarta, menos a temperatura do corpo, a quarta também.
Então, aqui a potência vai ser 0,9 vezes 5,67 vezes 10 elevado a menos 8. A área, o exercício deu. A área é de 1,2 metro quadrado. A temperatura ambiente, aqui também não pode, né? 37 graus Celsius mais 273 vai dar 310 kelvins. E aqui continua a temperatura do corpo, 333 elevado à quarta potência. Desenvolvendo isso aqui, fazendo esse produto, a potência aqui vai ser de, vou pegar minha colinha, 187,45. 187,45 watts. É assim. Aqui no caso, para achar a potência, eu não poderia fazer aquela equação. Área vezes a emissividade. Porque eu achei a emissividade aqui, tenho a área, né? Porque aqui é a emissividade do corpo. Depende da temperatura dele somente. Aqui é a potência dependendo da temperatura do ambiente para onde ele está irradiando o calor, tá? Vocês vão entender isso agora no próximo exercício, que é o exercício número 16. Olha o exercício número 16. A superfície do Sol apresenta uma temperatura de aproximadamente 5.700 kelvins. Determine a potência total irradiada pelo Sol, sabendo que seu raio é de 7 vezes 10 elevado a oitava metros, e considere a emissividade 0,97, π igual a 3, e o Sol como sendo uma esfera. Bom, a gente vai calcular a emissividade do Sol, poder emissor do Sol, usando essa mesma equação. Tenho a emissividade, tenho a constante, tenho a temperatura do Sol, então vou usar a mesma equação. Aí depois, como só depende da temperatura do Sol, a potência de emissão, eu vou usar aquela equação. Ó. Então, no caso do exercício número 16, o poder emissor do Sol vai ser 0,96 vezes 5,67 vezes 10 elevado a menos 8 vezes 5.700 kelvins. Isso aqui elevado a quarta potência. Elevando a quarta e desenvolvendo esse cálculo aqui, a gente vai ter um poder emissor de 5,8 vezes 10 elevado a sétima. 5,8 vezes 10 elevado a sétima. Watt por metro quadrado. Bom, agora, como está dependendo só do Sol, da temperatura, porque não tem nada aí que se possa comparar, né? Eu vou calcular a potência ali. Área vezes a emissividade. Porém, a área seria a área de uma esfera, não é? Lá na matemática, vocês aprenderam que a área da superfície de uma esfera é 4π vezes o raio ao quadrado, não é? Então, eu vou escrever aqui, ó, potência, que vai ser área 4 vezes π vezes raio ao quadrado vezes E. Isso aí tem lá em matemática, né? Vocês aprenderam, ó.
4πr ao quadrado é a área de uma esfera. Daí eu vou puxar para cá. Então fica a potência aqui que vai ser 4, é da equaçãozinha da área da esfera. Π ele pediu para usar 3. O raio foi dado. O raio é 7 vezes 10 elevado à oitava. 7 vezes 10 elevado à oitava. Isso aqui elevado ao quadrado. E o poder emissor? E a emissividade? É que a gente achou aqui. 5,8 vezes 10 elevado à sétima. Aí desenvolvendo essa potência de 2 e fazendo o cálculo, a gente vai chegar numa potência de emissão do Sol de 3,41 vezes 10 elevado a 25. 3,41 vezes 10 elevado a 25 watts. Essa é a potência de emissão do Sol, tá? É isso aí. Os exercícios são todos desse tipo aqui. Vai ficar desenvolvendo essas potências aí, dá um trabalhão. Geralmente é calculadora científica, né? Calculadora normalzinha não faz. Celular eu não sei se faz também. Tem que ser uma calculadora científica. Ou então converter isso aqui em potência de 10, né? Ficar 5,7 vezes 10 a terceira elevado à quarta potência. Aí você vai desenvolvendo esses cálculos aí, né? E chega também nesse resultado. Ok? Bom, depois, lá na página 85, tem os exercícios que eu pedi para vocês fazerem, né? Que é basicamente uma revisão de calorimetria. Envolve tudo, desde calor sensível, latente, trocas de calor, equilíbrio térmico, mudança de fase, até chegar aqui nas formas de transmissão do calor. Tem bastante exercício. Eu vou fazer o exercício 15 de novo para vocês. Só que agora é o 15 da página 85, tá? Que envolve fluxo de calor, envolve calor sensível, latente. Para a gente fechar, finalizar aí essa aulinha, né? Agora a página é a 85. O exercício de novo é o 15. Só que são exercícios complementares que eu pedi para vocês fazerem, né? Olha o exercício número 15. Uma barra de chumbo tem suas extremidades conectadas a 2 dispositivos que estabelecem diferentes temperaturas indicadas na figura a seguir. Uma é 0 graus Celsius, A, e na outra é 100 graus Celsius, B. A barra está sob pressão normal. Tem comprimento de 45 centímetros e área de secção transversal igual a 18 centímetros quadrados. Pede-se, na letra A massa de vapor que se condensa em 45 minutos. E na letra B, a massa de gelo que se funde também em 40 minutos. Então, no exercício 15, a gente tem isso aqui. A gente tem desse lado 0 graus Celsius. Zero graus Celsius. Aqui a gente tem gelo, né? Desse lado, a gente tem a temperatura de 100 graus Celsius. Aqui a gente tem vapor. E aqui a gente tem uma barra
uma barra de condutor de calor, né? Aí não sei, esqueci o nome ali, é chumbo. Chumbo é um bom condutor de calor. Isso aqui é vapor a 100 graus e aqui é gelo a 0 grau. O calor vai fluir. Aqui tem um fluxo de calor que flui naturalmente do vapor para o gelo. O fluxo de calor vai fazer com que aqui saia uma quantidade de calor e essa quantidade de calor venha para cá, devido a esse fluxo aqui. E dá para eu calcular esse fluxo de calor. Esse fluxo de calor eu posso usar aquela equação. Constante vezes área vezes a variação de temperatura, vou colocar aqui já ΔT, sobre o comprimento. Então o fluxo de calor aqui vai ser... Essa constante foi dada, o exercício deu essa constante. 8,3 vezes 10 elevado a menos 3. 8,3 vezes 10 elevado a menos 3. A área está em centímetro quadrado e não pode, tem que ser metro quadrado. Então fica 18 vezes 10 elevado a menos 4. E a variação de temperatura aqui é 100 graus Celsius, não é? 100 graus Celsius, eu vou escrever 1 vezes 10 elevado a segunda. E o comprimento ali, 45 centímetros, vai ficar 45 vezes 10 elevado a menos 2 metros. Aqui, quando eu multipliquei por 10 a menos 4, eu converti centímetro quadrado em metro quadrado. Aqui, quando eu multipliquei por 10 a menos 2, eu converti centímetro em metro, tá? Bom, então o fluxo aqui, desenvolvendo, vai dar 149,4 vezes 10 elevado a menos 5, dividido por 45 vezes 10 elevado a menos 2. Aqui vai dar um fluxo de calor de 3,32 vezes 10 elevado a menos 3. Aqui é quilocaloria. Quilocaloria. Por segundo. Aqui eu sei que é quilocaloria por segundo, por quê? Porque a condutividade térmica está em quilocaloria, né, por segundo. E o resto está tudo no Sistema Internacional de Unidades. Aí dá para eu calcular quanto de calor daqui saiu e aqui chegou. Usando aquela equação, fluxo vai ser quantidade de calor sobre o tempo. O fluxo eu tenho que é 3,32 vezes 10 elevado a menos 3. A quantidade de calor eu quero. E o tempo? 40 minutos vezes 60 dá 2.400 segundos. 2.400 segundos é 24 vezes 10 elevado a segunda. Fazendo uma regrinha de 3, a quantidade de calor aqui vai ser 3,2 vezes 24 vai dar 79,68. 79,68. Vezes 10 elevado a quanto aqui? Vezes 10 elevado a menos 1. Aqui, quilocaloria. Aí eu trago para a esquerda, fica 7,968 7,968
quilocaloria, o que equivale a 7.968 calorias. Por quê? 7,968 você faz vezes 1.000. Aí converte quilocaloria em caloria, tá? Bom, aí pede quanto de vapor foi condensado aqui e quanto de gelo foi fundido aqui. Porque o vapor perde calor, se condensa. O gelo ganha calor, se funde. Usando a equação Q é igual a M vezes L. A massa vai ser quantidade de calor dividido pelo latente. Então, a massa de vapor vai ser a quantidade de calor dividido pelo latente de vaporização, que é o mesmo de condensação, tá? É o mesmo de condensação. Então, a massa de vapor condensada vai ser 7.968 dividido pelo 540. Então, a massa de vapor condensada vai ser... Aqui dá aproximadamente 14,7. 14,7 gramas. A massa de gelo que vai ser fundida vai ser a quantidade de calor dividido pelo latente de fusão do gelo. Então, a massa de gelo fundida vai ser 7.968 dividido por 80. Essa massa aqui vai ser aproximadamente 99,6 gramas. 99,6 gramas. Aqui a massa de vapor que se condensa quando perde essa quantidade de calor. Aqui é a massa de gelo que se funde quando ganha essa mesma quantidade de calor. Porque todo o calor que saiu daqui chegou aqui. Ok? Então a gente usou fluxo de calor para saber quanto de fluxo foi do vapor para o gelo. Em função desse fluxo e do tempo que demorou o percurso, a gente calculou quantas calorias, né, passou do vapor para o gelo. O vapor, após perder essa quantidade de calor, ele se condensa, vira líquido. O gelo, quando recebe essa quantidade de calor, ele se funde, vira líquido também, tá? No caso aqui, essa quantidade de calor foi perdida. O calor latente de condensação do vapor é igual ao calor latente de vaporização da água, tá? Só muda o quê? O sinal. Então, menos com menos aqui fica mais mesmo, ok? Aí tem uma série de exercícios para vocês tentarem fazer. Tentem fazer. Se tiver dúvida, manda para mim. Resolvi fazer essa aula hoje aqui, que é uma aula um pouco trabalhosa também, né? Mas espero ter ajudado, espero ter esclarecido algumas coisas. Na próxima aula a gente vai começar com o estudo dos gases. É bem rápido também, já vai entrar em termodinâmicos. E fecha a física térmica. Daí a gente vai entrar em ótica. Ótica é bastante pesado, ótica é bastante difícil, dá trabalho. Espero que quando a gente estiver trabalhando com ótica, a gente já esteja no presencial para ficar bem entendido, para ficar bem sacramentada essa teoria aí, ok? Tchau, pessoal, até a próxima aula.